Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de agosto. Agosto acabou sendo um mês que eu li bem pouco, tá? Porque as coisas estavam meio corridas, né? Vida adulta, eu não tava conseguindo ter tempo pra sentar e ler. Até mesmo as lives de sprint, eu não tava conseguindo aproveitar os sprints pra isso. Eu normalmente tava tendo que fazer outras coisas, trabalhando e tudo mais. Tanto que eu acabei lendo só 3 livros físicos, né? Um HQ também ali junto. E os outros foram só audiobook, porque era o que tava dando. Mas enfim, antes de eu mostrar esses livros pra vocês e a gente conversar, por favor, deixem um like pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês não forem inscritos. E à medida que eu for comentando sobre esses livros, gente, comentem aqui embaixo também, tá? Porque aí a gente vai conversando. Me digam se vocês já leram, se querem ler, ou o que foi que vocês leram durante o mês de agosto. Mas indo direto para os livros, né, vamos começar aqui falando sobre os livros de parceria. O primeiro foi o M de Monstra, que eu recebi em parceria com a editora Suma. Não vou me estender muito porque já tem resenha no canal aqui desse livro, mas basicamente aqui a gente vai ter uma cientista que é a doutora Frances e ela acaba perdendo a irmã mais nova dela num acidente de laboratório. Nisso, ela tenta trazer a irmã de volta à vida, né? Só que quando volta, não é exatamente a irmã dela. É como se fosse uma outra criatura que decide se chamar de Amy. E a Amy, ela realmente só quer encontrar o próprio caminho. Essa basicamente é a premissa. Não vou falar muito mais do que isso, porque eu quero que vocês assistam a resenha. Inclusive, vou deixar nos cards e no box de descrição pra vocês. Mas é um HQ que vai estar falando sobre identidade, sobre luto e o peso das expectativas. Eu realmente adorei essa HQ e ela é super delicada, tá? Porque mesmo tendo temas assim sérios, ela é muito doce e o tipo de ilustração faz a história ficar bem leve. Adorei, recomendo muito vocês lerem e o melhor é que é volume único. E o segundo livro que eu tenho aqui, que também foi uma parceria, só que com a Contextual Editora, eu li o livro Apague as Luzes ao Anoitecer. Também não vou me estender muito, porque também tem resenha. Vou deixar a resenha tanto nos cards quanto no box de descrição pra vocês, tá? E aqui a gente basicamente vai ter a cidade de Death Harbor, né? Que ela é meio que um pântano ali e tá dentro da rota de turismo, onde a Gabriela, que é a protagonista, trabalha. E existe uma espécie de toque de recolher nessa cidade. Nunca foi um problema para a Gabriela, porque ela sempre seguiu e tudo mais, mas numa determinada noite acontece uma coisa ali que ela acaba se atrasando e ficando presa na escuridão junto com alguns turistas. E nessa noite ela vai ter que lidar com um segredo bem sinistro dessa cidade. Eu adorei essa história, ela tem bem essa vibe meio fantasia dark e tudo mais. Ela é super rapidinha de ler, então ela vai estar misturando suspense com ação. E tem aqui um interesse amoroso da protagonista, tá? Só que mesmo tendo isso, é algo que eu não me incomodei, porque não perde o foco da história principal. Recomendo vocês assistirem a resenha. Inclusive, gente, lembrando, quando eu indico as resenhas aqui pra vocês, as resenhas não tem spoiler, tá? Porque tem gente que fala pra mim que, eu não vejo resenha por causa de spoiler. Gente, as minhas resenhas eu não faço com spoiler, então vocês podem assistir tranquilamente, tá bom? O link vai estar no box de descrição e nos cards. E outro lembrete, esse aqui tem edição física, né, que vocês podem adquirir, mas ele também está disponível no Kindle Unlimited, então aí, facilita mais ainda para vocês lerem. Agora, indo para uma leitura coletiva, né, que eu estava organizando, nós lemos 2001, Odisseia no Espaço, e esse foi o meu primeiro contato com Arthur C. Clarke. E tivemos algumas surpresas aqui, tá? Mas vamos por parte. Qual é a premissa desse livro? Basicamente, a humanidade, né, descobre uma espécie de monólito na Lua e eles decidem enviar um grupo de cientistas numa nave, né, que tem uma inteligência artificial chamada HAL 9000 para o espaço, para eles investigarem de onde veio aquele monólito, aquela coisa toda, né? Eu curti esse livro, ele é até bem fluido de você ler, mas ele não é do tipo de livro divertido. Ele é mais um livro para ser reflexivo, porque enquanto você vai lendo, você começa a se questionar o que tem no espaço, como são as espécies, de onde que o ser humano realmente veio. E eu acho tudo isso muito interessante dentro desse livro, porque apesar dele ter sido escrito originalmente em 68, esses são questionamentos que existem até hoje, sabe? O ser humano não conseguiu responder. Ele também vai tratar um pouco sobre essa questão da tecnologia, da inteligência artificial, que inclusive a parte do livro que vai estar trabalhando a questão da inteligência artificial foi a mais interessante pra mim. Por mim, o autor, se ele quisesse, ele poderia pegar um livro e trabalhar só esse tema, sabe? Porque tem assunto, realmente bastante assunto. Então, assim, eu realmente adorei. Inclusive, essa parte da inteligência artificial, e especificamente como ele retrata isso aqui, mano, se quisesse, dava pra pegar e fazer um livro assim de ficção científica de terror.
da hora, sabe? Mas, enfim, gostei muito. Só que assim, eu tenho uma ressalva com esse livro, que é que quando você for ler, cuidado com as suas expectativas. Porque o final dele é super aberto e ele não vai te responder. Aí você vai reclamar que não teve respostas, o Arthur C. Clarke vai virar e falar o quê? Meu querido, nem a humanidade inteira não respondeu. Tu quer que eu responda em um livro? Então, assim, cuidado com esse tipo de expectativa. Porque aí, se você for esperando uma resposta específica, aí você realmente vai se decepcionar. Se você for realmente curtir o embalo dos questionamentos, reflexões e tudo mais, você vai curtir a história. Agora, algumas curiosidades, né, sobre essa história. Basicamente, foi um trabalho aí co-escrito, né, por causa do filme do Kubrick. Foi um projeto ali dos dois e tudo mais. E assim, gente, eu sei que é um filme super aclamado do Kubrick, só que assim, eu não gosto do trabalho dele. Eu acho bem superestimado, tá? Sério, não me atrai, não consigo me importar. Nada, sabe? Só que eu estava pretendendo assistir ao filme depois de ler esse livro. Só que assim, gente, conhecendo o estilo de trabalho do Kubrick, né? O estilo de direção dele ali e vendo esse tipo de roteiro, eu vi que falei, cara, não é pra mim. Esse livro matou toda a minha vontade de assistir o filme daquele homem. O livro pra mim foi suficiente, tá ótimo, não preciso do filme. E eu já fui atrás de saber algumas coisas sobre o filme, né, que me falaram ali, eu virei, realmente não é o tipo de coisa que vá me agradar com a direção desse cara. Então, assim, não vou assistir, tá? Ai, Rô, mas é um clássico, não me importa, eu não vou ver, tá? Porque não precisa. E assim, gente, tudo bem que eu já não gosto do trabalho do cara, mas eu achei que lendo o livro eu ia me empolgar, eu ia querer assistir, e foi o caminho inverso, né? Então isso aí foi uma grande surpresa pra mim. A outra surpresa é que nessa edição tem 2 contos, eu não sabia que esses 2 contos vinham, que no caso é A Sentinela e Encontro ao Alvorecer. E esses 2 contos meio que foram textos assim que serviram de base pra 2001 ser criado. O Arthur C. Clarke estava se inspirando em contos dele mesmo, basicamente. E assim, eu já gostei de 2001, mas a última coisa que eu tava esperando era eu gostar mais dos contos do que do próprio 2001. Eu realmente não imaginei que isso fosse acontecer. Não vai dar pra falar muito, né? Porque como todos eles pegam a mesma temática, se eu falar muito do conto, eu vou acabar dando spoiler de 2001. Só a premissazinha assim básica pra vocês terem uma ideia. A Sentinela, a gente vai estar acompanhando um astronauta que detecta algo estranho, assim, numa montanha lunar. Ele vai investigar e tudo mais, aquela coisa. Ele acaba encontrando uma pirâmide que libera sinal pro espaço. E em Encontro ao Alvorecer, a gente vai ter, tipo, um grupo ali de cientistas, né, / astronautas, observando, estudando uma certa civilização em um determinado local. Eles até tentam contato com o povo ali daquele planeta e tudo mais. Inclusive, o final, assim, as últimas linhas desse conto foi algo que eu, assim, realmente adorei. E, basicamente, esses 2 contos, eles vão estar trazendo os mesmos questionamentos de 2001. Só que eu gostei mais porque eles são mais diretos. Você, em poucas páginas, você pega todo a essência e todos os questionamentos que o Arthur C. Clarke quer fazer de uma vez só. Pra vocês terem uma noção, assim, mais ou menos de gosto, não sei, né? É como se esses 2 contos pra mim fossem 5 estrelas e como se o 2001 fosse 4 estrelas. É isso, sabe? É nessa linha. Tipo, gostei muito, mas os contos são muito melhores pra mim, porque eles são muito mais diretos. O bom é que quando eu fui comprar, eu comprei no box esse livro aqui. Então eu já tenho aqui em casa O Fim da Infância e Encontro com Ramo. Então talvez aí em 2024 eu já esteja lendo outros livros dele. Agora, um livro que eu li e que eu não imaginei que eu fosse amar tanto, era pra eu ter terminado ele em julho, tá? Mas eu acabei atrasando um pouco. Que no caso foi o A Bússola de Ouro, que é o primeiro livro da série Fronteiras do Universo. A sinopse dele, gente, é bem de boa. A gente vai estar acompanhando a Lyra, que é uma garotinha, né, com o seu Demon. Dentro dessa história, os Demons são criaturas que assumem formas de animais, né? Mas elas estão sempre ligadas ali, cada uma pessoa. É como se fosse um pedaço dela, sabe? Uma parte da alma dela. Enfim, ela vive tranquila ali, né? Com o Demon. Só que em determinado momento começam a surgir boatos de que os papões, eles dão esse nome, sabe? É como se fosse literalmente uma lenda urbana ali logo no início da história, de que eles estão levando as crianças. Tem gente que não acredita muito, né? Mas as pessoas começam a ficar preocupadas, tem um certo tumulto ali. E, em determinado momento, o Roger, que é um amigo da Lyra, ele
desaparece, ele some, ele é sequestrado, e ela vai partir numa aventura pra tentar encontrar esse amigo. E assim, gente, eu reconheço que a sinopse da Bússola de Ouro é uma sinopse bem qualquer coisa, sabe? Ela parece assim um livro infantil genérica, mas a última coisa que esse livro é infantil, tá? As questões que existem por trás desse desaparecimento das crianças, o que realmente está acontecendo, o que realmente está sendo feito, é muito interessante. O livro traz várias críticas à igreja, inclusive uma coisa, assim, uma curiosidade, né? Eu me lembro que na época que esse livro foi lançado a primeira vez, junto com o filme e tudo mais, eu me lembro que tava tendo umas tretazinhas de que a Igreja Católica estava reclamando, falando para as pessoas não lerem o livro, para as pessoas não assistirem o filme. Aí, quando eu li o livro, a minha sensação foi, gente, vocês são idiotas, porque a postura de vocês falando para as pessoas não lerem o livro é justamente o tipo de coisa que o livro critica. Então, assim, vocês foram lá e deram toda a razão pro Felipe Puma. Eu fiquei assim, ué, enfim, gostei muito dessa parte da crítica da igreja dentro do livro, não vou falar muito, porque eu não quero dar spoiler. Eu ainda vou fazer um vídeo quando eu terminar de ler a série toda. Inclusive, gente, normalmente esses vídeos eu faço eles sem spoiler. Mas nesse caso aqui, eu tô pensando que quando eu for me organizar pra gravar, eu provavelmente vou falar a primeira parte dele sem spoiler e a segunda vai ter que ser com spoiler. Tem uns negócios aqui que a gente precisa conversar. E sobre a questão da fantasia em si, cara, a questão dos demons, ela é muito importante dentro da história e eu simplesmente amei. A gente vai ter aqui também as feiticeiras e os ursos de armadura, né? Inclusive um deles é muito importante da história. Provavelmente vocês devem lembrar do cartaz do filme antigo. Vocês sabem que o urso vai ser importante. Inclusive as cenas desse urso, as cenas de batalha, olha, eu simplesmente amei, tá? Depois desse livro aqui, o Felipe Puma tem todo o meu coração, eu vou ler tudo que esse homem escreveu. Inclusive, no momento, estou desesperada pela falta de tempo por conta da vida adulta, porque eu tô lendo o segundo e eu não consegui tempo pra terminar o segundo ainda. Mas assim, vai acontecer. E agora nós vamos para os audiobooks e também as histórias que eu não gostei. Começando aqui com o quê? Um suspense, que o nome dele é A Outra. E, gente, eu fiquei o livro inteiro me perguntando de como que essa mulher tá casada. Sério. O primeiro cenário que a gente tem, assim, tipo, o primeiro capítulo é que essa mulher foi corna, né, e ela tá se mudando ali pra uma casa com o marido. A gente sabe que teve algum problema com o filho dela na escola também. Ela é médica, ela ganha mais do que o marido, então, assim, já corta a possibilidade dela permanecer casada por questões financeiras. E a irmã do marido dela tirou a própria vida. É isso que a gente fica sabendo. Então, o cara herdou a casa da irmã, só que a irmã tinha uma filha. Então, ele tem que... como se fosse ser o tutor da menina, né? E esse merda acha uma ótima ideia se mudar pra casa da irmã que ele herdou, né? E ficar lá. A mesma casa onde a sobrinha dele encontrou a mãe morta. Ah, porque nós não vamos mexer tanto na rotina dela. Meu filho, a primeira coisa que você tinha que fazer era tirar essa garota de lá, pelo amor de Deus, o trauma que essa menina passou. Então, assim, o cara é um merda, já tem muitos problemas em volta, sabe? Não tinha porque essa mulher continuar com esse homem. Aí não bastasse isso, né? Tem tipo um assassinato nessa cidade, né? De uma vizinha ali deles. E eles começam a entrar meio que na lista de suspeito porque eles foram as pessoas que acabaram de chegar no local. Aí é aquela coisa, né? A protagonista vai se ver envolvida na rede de mentiras e segredos. Essa vibe. Mas, gente, não dá. Se não fosse um audiobook, eu com certeza teria abandonado, porque não acontece muita coisa interessante durante o livro, tá? Você não consegue se importar com nenhum membro da família. Na verdade, assim, você não consegue se importar com nada. Até a adolescente lá, que ela inicialmente é meio esquisita, né? Que eles apresentam ela meio estranha ali. Nem isso você fica, tipo, curioso ou quer saber. Não surge esse interesse, você simplesmente não se importa. A protagonista é meio burra, ela é chata também. E só o fato de ter todas as questões que eu falei no início do livro, né, que é como é apresentada ali, e ela continuar casada, já é o suficiente pra eu não gostar dela. Porque eu virei assim, gente, não dá. Aí a autora começou a caminhar pra um lado que eu pensei assim, ih, ela vai querer entrar nesse tipo de plot. E do jeito que ela tá estruturando a história, vai ficar mal feito. Ficou mal feito, tá, gente? Detestei, tá? No final as coisas aconteceram tudo corrida. Eu fiquei tipo, ai, nossa, nada a ver. E a respeito, né, do que a protagonista descobre, fica até estranho, do tipo assim, como que essa mulher só foi descobrir isso agora? Numa situação assim, ela viveu a vida inteira e não soube disso? Enfim, estou com muita dificuldade de encontrar livro de suspense que seja bom. Tá realmente difícil. Esse aqui, olha, gente, detestei, tá? Aí, durante o mês, eu resolvi ler meu primeiro livro de literatura russa, né? Porque eu pensei assim, nossa, nunca li nada dos russos, né? Só assisti filme, vamos ver se eu gosto.
E eu peguei A Morte de Ivan Ilitch, porque era um que eu lembrava que eu já tinha visto bastante gente elogiando. Mas, vamos aos poréns aqui, né? A temática dele é muito boa, tá? Eu reconheço isso, que é basicamente o autor mostrando que todo mundo chega ao fim da vida, todo mundo vai morrer. Inclusive, a gente vê um cara, né, que é o protagonista, que ele se preocupou a vida inteira com o status, né, o quanto que ele ia ganhar, o trabalho, isso, aquilo, e no final da vida ele começa a se questionar sobre tudo que ele viveu. O que ele fez da vida, se as escolhas dele realmente valeram a pena. Esse é um livro que realmente vai trabalhar bastante esse tipo de reflexão. Tanto que a gente já começa sabendo que o protagonista vai morrer. E normalmente é um tipo de reflexão que eu gosto muito. E lendo esse livro eu entendi porque que ele se tornou um clássico, que é justamente por estar abordando esse tema, que vai ser atemporal. Acho que todo mundo, em certo momento, se pergunta esse tipo de coisa, né? Às vezes nem necessariamente é no fim da vida. E assim, é um livro que realmente tem a sua crítica, tem a sua técnica, aquela coisa toda. Mas, gente, tem um fator que é muito importante dentro da leitura que a gente tem que sempre levar em consideração, é a questão do sentimento. O que você sente quando você lê determinado livro. E nesse caso aqui, apesar de ter tudo isso e eu reconhecer os pontos em que o autor estava trabalhando, o estilo dele, eu não consegui sentir nada. É o famoso, eu entendo do porquê que é bom, do porquê que é um clássico, mas não me cativou. Eu simplesmente não me importei com nada. Inclusive, até fiquei um pouco chateada, porque eu sempre vi muita gente elogiando a literatura russa, e eu fiquei assim, poxa, não gostei, sabe, do primeiro russo que eu li. Aí eu pensei, tem outros aqui, vamos tentar pegar uma coisa diferente. Peguei Noites Brancas. Também não foi, gente. Não foi. Inclusive, eu gostei menos ainda de Noites Brancas do que A Morte de Ivan Ilitch, tá? E aqui a gente vai ter o encontro, né, de um jovem que ele é muito sonhador e de uma moça que tá muito desiludida. E o cara que é o sonhador, ele é meio que narra a própria história ali, né, durante algumas noites. E quando eu digo sonhador, é porque é intencional que a gente veja o personagem dessa forma. Inclusive, ele sonha tanto que tem hora que parece assim que ele tá fora da realidade, tá? E a gente percebe que é pra dar um tom de romantismo pra história. E adivinha só, eu não gostei do tom romântico. Infelizmente. E pela interação que ele começa a ter ali com a moça, eu virei, isso aqui não vai caminhar bem pra ele. E, então, assim, eu já imaginei o que poderia acontecer. Então, pra mim, acabou sendo muito previsível, porque no final realmente aconteceu o que eu imaginei. Inclusive, também não achei a menina cativante durante a história. Não tinha nada que me fizesse gostar dela. E à medida que a gente vai estar acompanhando esses personagens, vendo eles conversando, a gente vai ver eles falando sobre amores, sobre a própria vida cotidiana, sobre o desejo de se encaixar em algum lugar no mundo. Inclusive, é através desses diálogos que a gente percebe o porquê que esse livro é um clássico. São questões que o ser humano sempre carrega consigo. Então, é atemporal. Só que, novamente, por conta do estilo de escrita, eu conseguia entender as intenções do autor, as críticas do autor, mas não era capaz de me emocionar. E aqui é pior ainda porque eu imaginei que ele estava frisando tanto essa parte do romantismo, do sonhador e tudo mais, que ele provavelmente queria que o leitor se conectasse com isso. Só que o início é tão óbvio que o que vai acontecer que eu não consegui. O fato de eu saber o que ia acontecer, eu realmente olhava e pensava, os personagens aqui estão muito emocionados e eu não tô conseguindo passar nem perto de sentir a mesma coisa que eles. Então, assim, tô levemente preocupada que talvez os russos não sejam pra mim porque eles não consigam me emocionar ou porque eu acho que é muito previsível e coisas do tipo. Estou preocupada. Até porque depois eu fui revisar nas minhas memórias e tá acontecendo a mesma coisa com os filmes russos que eu assisti. Tanto os de drama, até os de terror, gente, que eu já vi, eu não sinto nada, eu não me importo com os personagens, eu não tomo susto, é uma coisa bem esquisita, tá? Então, assim, ainda tem alguns livros russos que eu quero tentar ler, mas provavelmente depois de eu pegar uns 2 ou 3 que eu ainda quero ler, se eu não gostar e eu tiver especificamente esse mesmo tipo de problema, eu vou reconhecer que os russos não são capazes de me transmitir emoção. E infelizmente isso é um fator que pesa muito pra mim dentro dos livros. Enfim, essas foram as leituras de agosto. Foi pouca coisa, né? Teve um livro curtinho, HQ, mas pelo menos o que eu li em formato físico, eu gostei, né? O que deu errado aí foram os audiobooks. Mas, enfim, gente, foi um mês corrido e tá tudo bem.
Setembro eu tô achando que tá sendo um pouquinho melhor em termos de ter um pouquinho mais de tempo. Eu tô conseguindo me organizar em algumas coisas e eu espero estar muito bem organizada para outubro. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. E comentem, tá, gente? Falem sobre esses livros, falem sobre o que vocês leram, pra gente realmente conversar aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!